no último dia da série Mais Perto de Deus. E hoje o título é Rompa na Vida. É a última mensagem dessa série. Nós vimos que a mulher samaritana venceu várias objeções nesse encontro com Jesus. Jesus, lá no poço de Sicar, se encontra com essa mulher samaritana, e os samaritanos judeus não se falavam. Jesus chega então, pede água para ela. E nós então vimos nos últimos domingos que essa mulher tinha todos os motivos para não continuar a conversa com Jesus. Primeiro, porque era homem. Segundo, porque era judeu e ela é samaritana. E aí então essa mulher responde a ele. A conversa continua, começa. Jesus dá os primeiros passos. Jesus joga o anzol, a isca. Então ela se interessa pela conversa. E a mulher então ela passa por cima de várias objeções que ela poderia ter. E ela não terminou a conversa. Ela se interessou pela conversa daquele encontro com Jesus. Aquele encontro com Jesus, aquele diálogo que começou, ela então descobriu que havia uma água viva. Porque o próprio Jesus, aquele que estava pedindo água, falou: se você soubesse quem fala com você e o dom de Deus, te daria água viva. E ela não foi resistente, ela se abriu. Aquele homem judeu estranho falou e ela: pai, como é que eu então tenho essa água viva? Para que eu nunca mais venha ter sede. A visão dela estava no natural ainda, na sede física. Ela estava indo no poço de Sicar para beber uma água que ia saciar a sede dela por aquele momento. Mas essa sede iria voltar num outro momento. E Jesus então começa essa conversa já apontando para a água espiritual, a água viva. E Jesus faz a ligação ali do suprimento natural com o suprimento espiritual. O suprimento natural, ele não supre o espiritual, sempre vai faltar alguma coisa. Por mais que nós venhamos nos saciar por coisas desse mundo, por coisas que trazem prazer, alegria, satisfação, nós sempre vamos ficar com sede. Nunca vamos estar completos. Mas quando nós bebemos da água viva, que jorra para a vida eterna, então nós nos sentimos completos. Inclusivemente nas questões naturais, físicas. Porque quanto mais transbordantes da presença de Deus, mais nós começamos a compreender e discernir a nossa caminhada. A primeira coisa que acontece na vida dessa mulher é ela descobrir essa água viva. Por quê? Porque ela continuou nesse encontro com Jesus. Ela não desprezou aquele encontro com Jesus. E pôde então ter uma transformação completa na sua vida. Por ela ter se aberto a esse encontro, descobriu que poderia ter água viva, continuou essa conversa, e aí Jesus faz aquela pergunta fatídica da mensagem passada. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação, é um pedido. Né? Vá e traga o seu marido. Jesus estava fazendo um teste com ela, porque era esta a área de ferida dela. Jesus estava tocando na ferida dela. E a resposta dela determinou todo o resto da sua vida. Uma resposta errada poderia fazer com que ela perdesse a oportunidade de experimentar uma transformação já naquele exato momento. Mas uma resposta honesta e verdadeira, ela trouxe uma mudança completa na vida daquela mulher. E Jesus exalta essa resposta honesta e verdadeira dela. Versículo 7 de João 4 mostra essa pergunta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Então tudo isso começa a acontecer. E aí a mulher
ao ser tocada nessa área, ela responde de forma verdadeira e honesta. E é o que nós precisamos fazer, dando respostas honestas e verdadeiras para Deus. Porque quando assim fazemos, Deus pode promover a cura. E esse foi o tema do domingo passado. Viva a cura. Porque aí Deus pode, então, mostrar o caminho da transformação. De nós nos chegarmos mais perto do Pai Celestial. Transformou a vida dessa mulher e transforma a nossa vida também. E aquelas feridas da vida da mulher, que já havia tido vários relacionamentos derrotados. Tudo isso, toda aquela ferida a qual Jesus estava ali mexendo, tudo foi transformado. Porque aquela imagem daquela mulher, uma mulher derrotada, uma mulher ferida, cheia de decepções amorosas, uma mulher cheia de expectativas frustradas, uma pessoa que parecia olhar para a vida e deveria estar pensando assim: nada na minha vida dá certo. E bem provavelmente ela já estava assim derrotada, porque aquele homem com quem ela estava nem marido dela era. E ela já havia tido 5 maridos. Então, muitos de nós nos encontramos em situações como essas. Mas o encontro com Jesus, como aconteceu com essa mulher, proporciona nós sermos completos, como foi o tema da primeira mensagem, seja completo. Proporciona que nós venhamos viver a cura e proporciona que nós venhamos romper na vida. Porque essa mulher, ao ser tocada por Jesus, ela aceita Jesus mexer nessa área, ela se abre ao que ele estava falando, ela honra a Jesus, veja que tu és profeta. Ela reconhece que Deus está usando a vida dele, porque profeta é mensageiro de Deus. Então, a partir desse momento, ela então começa a puxar uma conversa, ela começa a fazer as perguntas para Jesus. E é aí que tudo começa a mudar, porque as perguntas dela estão voltadas para a adoração. Como é que eu vou adorar a Deus? Onde é que eu vou adorar a Deus? Vocês judeus falam que é em Jerusalém, nós daqui no Monte Gerizim. E agora? E a conversa continua. E eu quero ler dos versículos 23 em diante. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, então olha só, ela vai desenvolvendo a pergunta, a conversa. Ela está puxando o assunto. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus, eu não sei se você lembra de alguma outra passagem que Jesus fala sobre ele como Messias de uma forma tão direta. Porque muitas vezes ele vai lá e cura e fala: não falam de mim ainda. Mas nesse encontro com ela, ele fala diretamente: ó, eu sou o cara que você está falando. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Sou Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias que vocês estão esperando, o Salvador do mundo. Que maravilha! Que preciosidade! Você no encontro com Jesus, escutar Jesus falando e trazendo revelações maravilhosas sobre a sua vida, sobre o coração dele em relação a você. 27, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? E agora então, depois da mulher ter se aberto ao encontro com Jesus, ter deixado ele tocar na ferida, deixado
ele agir na sua vida, reconhecido a ele como profeta de Deus, querendo, demonstrando a vontade de adorar a Deus, recebendo revelações do Mestre. Algo acontece no coração dela, na vida dela. 28, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Pula para o 39, por favor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Por causa de quê? Do testemunho dela. Preste atenção nisso. Por causa do seguinte testemunho daquela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Ela contou uma experiência sobrenatural que ela teve com o próprio Mestre Jesus. Foi o testemunho dela. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Agora você imagina, aquela mulher deixa o cântaro, o instrumento valiosíssimo, porque é através daquilo que ela recolhia água, que era muito precioso, muito preciosa para eles, água, um artigo de luxo. Ela deixa o cântaro e vai lá correndo, com o coração completamente cheio de alegria, para falar ao seu povo, aos samaritanos, para contar as boas novas. Aquela mulher que era uma mulher derrotada, aquela mulher que era vista como uma mulher que não dá nada certo na vida. Uma mulher que era mulher, não tinha marido. Não sei se você tem a noção de como era isso naquela época. Ainda mais na cultura judaica e na cultura samaritana também, que são parecidos, divergem em algumas coisas, poucas. Então, aquela mulher socialmente desprezível ou desprezada, ela vai lá dar um testemunho da experiência sobrenatural que ela teve. Várias das pessoas não olharam para ela de forma a desprezar o que ela estava falando, mas confiaram no que ela falou. Aquele testemunho tocou na vida de algumas pessoas. E essas pessoas foram lá para ver. Foram até Jesus. Pediram para Jesus ficar com eles 2 dias. E eles mesmos tiveram experiências maravilhosas com Jesus. Então, aqui eles falam que eles conheceram realmente o Salvador do mundo. O testemunho dela foi um gatilho. O testemunho dela foi um ponto de partida para que eles tivessem as suas próprias experiências com Deus, o seu encontro com Deus da mesma forma como ela teve lá no poço. E o que isso nos fala nessa noite? Algo muitíssimo importante. Primeira coisa, que volta um pouquinho ali no tempo, ela se encontrou com um homem judeu no poço. Ela estava apenas indo lá no poço de Sicar para tirar água e não tinha a mínima ideia de que ela ia descobrir água viva. Um dia completamente normal, um momento despretensioso, e ela então, você imagina, ela devia estar lá indo, mais uma vez, mais um dia que eu vou lá pegar água, mais um dia que eu vou lá trabalhar, mais um dia que eu vou lá estudar, mais um dia da minha rotina. E ela não tinha a mínima noção que ela ia encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um momento despretensioso, mas alguns momentos inesperados podem se tornar em oportunidades de uma virada total na sua vida. Cada encontro com Jesus pode ser uma virada de 180 graus na sua caminhada de vida. E foi isso que aconteceu com ela. A grande maioria das pessoas não dá prioridade ao tempo de encontro com Jesus. Grande maioria. E é neste encontro que tudo acontece. Você
está se encontrando com Jesus nesse exato momento agora, porque a palavra dele está sendo declarada. E é nesse encontro, ou nesses encontros com Jesus, no teu quarto de escuta, lá você com ele, num culto, no momento que você está lá na sua casa louvando a Deus, no momento que você está no discipulado, em comunhão, na célula, nesses momentos Jesus está. E são nesses momentos que o coração pode mudar. São nesses momentos que se recebe direção. São nesses momentos de encontro com Jesus que nós somos despertados para a missão. São nesses momentos, eu me lembro, eu falo isso quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembro de um dia, não sei que dia foi, mas foi lá em 2000 e alguma coisa, no começo deste século, e eu estava lá, me lembro exatamente que roupa que eu estava, Dudu. Eu estava com uma calça clara, estava com um blazer cinza, a camisa de dentro acho que era branca, e eu estava no corredor, lá na Shalom em Blumenau, estava lá no meio do corredor, e naquela ministração lá, e Deus falando comigo, e ali Deus pegou uma palavra que estava sendo ministrada, que estou falando que a gente precisa ficar com o coração aberto. Uma palavra que não tinha nem muito contexto com a ministração do momento, mas quando nós estamos com o ouvido espiritual aberto, o coração aberto, Deus pode pegar de uma coisa e falar outras completamente diferentes. E naquele exato momento ali, Deus falou para mim, naquele dia, tudo estava mostrando o contrário. Ele falou assim para mim, hoje eu estou virando uma chave na sua vida financeira. Te prepara porque vem tempos de prosperidade. Foi mais ou menos assim que Deus falou. A palavra prosperidade eu gravei. Uma palavra boa, né? Assim foi. Só que ao meu redor, não estava vendo nada. Pelo contrário. Mas eu senti aquilo de Deus. E, Diego, eu vou te falar uma coisa. Na hora da oração, assim, eu estava com calça branca, eu não estava nem aí, eu fiquei de joelho no chão. Eu senti uma presença de Deus tão forte no meu espírito. Eu fiquei de joelho. Fiquei de joelho lá, e depois de joelho eu deitei no chão e fiquei assim, e chorando, e sentindo a presença de Deus. Foi uma experiência sobrenatural. E aconteceu. A coisa foi sendo transformada, houve um processo que não foi muito longo, e as cadeias foram sendo quebradas, as portas foram se abrindo, e as coisas foram acontecendo. Aí abriu meu negócio, rompeu bem rápido, mesmo em tempo de enchente, na época, 2008. E assim foi, mesmo assim Deus foi botando mão sobrenatural e foi acontecendo. Mas tem algumas coisas que são alguns detalhes que eu quero extrair aqui dessa palavra, porque tem uns atalhos assim maravilhosos. Mas a primeira coisa é nós estarmos abertos aos encontros com Jesus. Com os ouvidos espirituais abertos. Fale sempre isso para o Espírito Santo. Eu abro os meus ouvidos espirituais, eu quero que minha mente venha esvaziar de mim e se encher de ti, Senhor. Fala comigo. Porque a palavra, às vezes, pode não estar falando nada com você, mas Deus pega ali uma coisinha e fala. Às vezes uma pessoa vem, te abraça, Deus fala contigo. São coisas sobrenaturais que podem acontecer. Às vezes no louvor, às vezes na palavra que alguém fala na abertura, às vezes na saída. Tanta coisa pode acontecer. Você precisa estar aberto àquilo que Deus quer fazer. Porque cada momento pode ser um encontro precioso com Jesus que pode transformar a jornada da sua vida. Algumas pessoas ficam no engano de viver uma vida simplesmente natural e com propósitos passageiros, propósitos que têm prazo de validade, pensando apenas em água do poço, apenas em água do poço, coisas que vão suprir uma necessidade de momento, coisas que vão saciar por um tempo, talvez um mês, talvez um ano, talvez 10 anos, mas uma hora vai acabar. E aí? Como é que foi o tempo passado? Quanto tempo se perdeu? Então a melhor coisa é já descobrir a jornada que devemos ir. Para não precisar aprender errando. Vamos aprender errando algumas coisas? Sim. Até nisso Deus tem misericórdia, se nós tivermos o coração aberto. Mas tem outras pessoas que passam a viver nessa vida como início da vida eterna. Preste atenção. Eis aí uma chave. Você viver focado na água viva, não na água do poço. Foque na água viva que Jesus quer te dar. Essa água viva, ela vai matar a sua sede, mas não só por um tempo. A água do poço, a água natural, as coisas naturais vão suprir a sua necessidade por um tempo. A emocional, a financeira, a qualquer necessidade.
Mas a água viva, ela vai te completar e vai te mostrar o caminho para que você seja saciado em todas as áreas, cada coisa ao seu modo e ao seu tempo, no tempo de Deus. E aí então, ao aceitar esse encontro, ao se interessar pela conversa, a continuar a conversa então focada nas coisas espirituais, essa mulher então passa por uma transformação de vida, uma nova vida, um novo propósito. A mulher teve uma experiência fascinante ao encontrar Jesus. E ali Jesus fala coisas do coração dela. E no 28, então, o que isso causa na vida dela? No 28, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Essa mulher compreendeu o real valor das coisas. Porque o fato dela deixar o cântaro ali, onde ela estava pegando água, tem um significado muito forte. Uma mulher desprovida deixando um instrumento muito precioso. Muitas vezes a gente fica com o cântaro na mão. Não. Se eu deixar esse cântaro aqui, eu posso ficar sem depois. Mas essa mulher não. Ela deixou o cântaro e ela foi em direção às pessoas, porque ela teve um encontro com o maior tesouro da vida, que é Jesus. O cântaro, que era tão importante, já não era mais tão valioso quanto a descoberta que ela teve. E muitas vezes nós damos mais valor para os cântaros da nossa vida, para a água do poço, do que para a descoberta que nós temos em Jesus. Vou falar uma coisa para você. Encontros com Jesus geram cada vez mais novas descobertas. É uma fonte de água viva que nunca acaba. Eu preciso conhecer Jesus. Eu quero conhecer mais Jesus. O segredo da vida está nisso. E conhecer Jesus acontece em encontros com Ele. Acontece com o nosso coração inclinado para nos deixar sermos tocados por Ele nas nossas áreas de deficiência, nas nossas áreas em que Ele quer tratar. E esse tratamento vai ser assim até o final, porque Ele não faz tudo de uma vez só. Então, se você acha que você está bem, está voando com asa de anjo, eu vou dizer para você, tem muita coisa aí dentro, todos nós, eu tenho. Eu falo para Jesus, Senhor, cura, vai. Eu sei que Ele não vai fazer tudo de uma vez só, é passo a passo, né? Ele vai tratando, vai mexendo, vai moldando, vai aparando as arestas, isso é muito bom. E a velocidade de cura vai depender da sua postura, não da de Jesus, porque Ele quer curar. E Ele vai fazendo a coisa do jeito certo, no tempo certo, na medida certa para você. Porque Ele sabe tudo que está aí dentro. Então, ao nos encontrar com Ele, ao nos abrir a cura e também experimentar, ter experiências pessoais com Ele, tem algo que acontece nos nossos corações. As coisas desse mundo cada vez vão mais perdendo valor em relação ao valor que a pessoa de Jesus tem para nós. Jesus é mais importante para mim do que a minha esposa. Forte isso, né? Jesus é mais importante para mim do que o meu filho e a minha filha e o meu neto e o meu genro, meu pai, minha mãe. Porque eu sei que se Jesus for o maior amor da minha vida, aí sim eu serei um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor. Porque somente Ele faz isso na nossa vida. E a gente vai encontrando água viva em todas essas áreas da nossa vida. Então, Ele é o meu maior valor, é o meu maior tesouro, é o meu amado, é o meu querido, é quem eu mais amo. E eu sei que Ele nunca vai me decepcionar, nunca vai me abandonar. Porque assim Ele é. E quando nós temos essa certeza e nos lançamos para Ele, tudo muda. Aí a nossa vida vai ganhando significado. Aquelas coisas que estão em vácuo, existem lacunas na nossa vida, elas vão sendo preenchidas no tempo certo, do jeito certo. Quanto mais nós vamos nos encontrando com Jesus, mais isso vai acontecendo. E nós vamos nos sentindo completo, vamos experimentando cura e vamos discernindo a nossa caminhada neste mundo.
Porém, um mesmo coração precisa estar dentro de cada um de nós. Quando nós encontramos esse amor verdadeiro, nós somos transformados, temos uma experiência tão grande e nós somos impulsionados a levar esse amor para a vida das outras pessoas. Não tem como. Você deixa o cântaro para trás. Não importa o que as pessoas vão pensar. Eu, uma mulher samaritana, com a vida totalmente derrotada, as pessoas olham para mim e veem uma mulher que já teve 5 maridos, uma mulher que não teve sucesso em nada. Mas não quero saber o que eles vão pensar de mim. Eu vou lá falar desse amor maravilhoso, eu achei o Messias. E ela vai. Com certeza muitas pessoas não acreditaram, mas várias acreditaram. Então não importa o que as pessoas vão pensar. Outra coisa importante disso aqui. Essa mulher estava com o encontro com Jesus fresquinho. Ela ainda não tinha sido totalmente curada das suas feridas emocionais. Você já percebeu isso? Ela não tinha se tornado uma pastora, nem uma missionária. Ela não tinha se tornado nenhuma apóstola. Ela não olhou para si e falou assim: peraí, eu sou uma mulher sem marido e não tenho condições de falar nada para outra pessoa, porque eu não sou um sacerdote, eu não sou uma profetisa. Ela não pensou assim. Ela foi. E o que fez a diferença, e você vai lembrar agora que nós lemos, o que fez a diferença foi o testemunho dela. O testemunho da experiência que ela teve. Isso falou ao coração daquelas pessoas que ouviram. E eles mesmos testemunharam disso. No 39, deixa o 39 lá. Ela deu o testemunho. Isso foi o gatilho e eles foram lá e eles mesmos tiveram experiências maravilhosas. Aqui, ela não foi lá e começou a fazer uma pregação expositiva falando que agora, por causa disso, Isaías falava isso, e Jeremias, os profetas anunciaram, então está aqui, o Messias está ali no Poço de Sicar. Não falou nada disso, ela só falou: olha, eu tive uma experiência sobrenatural com Jesus, eu vivi isso. Então, vamos lá. Um testemunho simples de uma pessoa muito simples. E eu pergunto para você, o que te impede, você que tem uma experiência com Deus, o que te impede de contar esse testemunho para a vida das pessoas? Essa motivação, quem se encontra com Jesus, recebe uma paixão, encontra o tesouro da vida e quer ser usado por Deus para levar isso para frente. Sai da visão da água do poço e entra na visão da água viva. E é isso que Jesus quer fazer com você hoje. Meu Deus do céu. Deus está fazendo um negócio aqui no nosso meio, gente. Está acontecendo no mundo do espírito. Não sei se vocês lembram que há uns domingos atrás eu falei que teve um domingo que virou uma chave. Eu nem lembro que domingo foi. Quem lembra disso aqui, levanta a mão. Virou uma chave de missionária na nossa vida. Deus falou naquele momento aqui no culto, e eu declarei aqui. E eu não costumo muito lembrar as palavras proféticas assim, né? Então pode ter certeza que quando acontece, aí que é de Deus mesmo. Porque E foi, gente. Está acontecendo algo. Eu sei que Deus está aquecendo a temperatura no coração de várias pessoas aqui. A temperatura está esquentando. Está vindo um queimor, está vindo um desejo, Senhor. Aplane o meu caminho. Como é que o Senhor quer usar a minha vida? De que forma? Tem gente acordando de madrugada aqui, Espírito chamando de madrugada. Quem está sendo acordado de madrugada, levanta a mão, eu quero contar. Quem está sendo acordado de madrugada do nada, assim, ó. Aí, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10% do povo está aqui, está sendo acordado de madrugada. O Espírito Santo está chamando. Vem. A minha esposa 13, que está ali atrás. Está sendo chamado de madrugada para conversar. Tem uns mistérios acontecendo no nosso meio aí.
É Deus preparando o coração, o caminho. As orações de sexta-feira à noite aqui também. As orações de terça-feira das mulheres mais ainda. Então tem várias coisas acontecendo. E é Deus promovendo nos corações. Corações que estão se abrindo àquilo que Ele quer fazer. Porque pessoas que realmente se encontram com Jesus têm o coração queimando em ver seus semelhantes também encontrando a vida eterna. Jesus quer tocar a vida das pessoas através de você. Tenho certeza que você não tem a vida pior do que aquela mulher samaritana. Tenho certeza que se você já teve um encontro com Jesus e teve alguma experiência com Ele, você já tem o suficiente para tocar o coração de várias pessoas. Talvez é porque você não acredite nisso, mas eu quero dizer agora, em nome de Jesus, seja quebrada essa cadeia de incredulidade, amém? E venha sobre você um renovo de coragem para que você possa crescer em fé, em coragem para testemunhar aquela experiência que você teve, mesmo que ela já tenha sido há bastante tempo atrás, mas que ela seja reavivada no seu coração, para você contar isso para as pessoas. Não importa o que vão pensar, pode achar que você é maluco, não tem problema. Já acharam muitas vezes que eu sou maluco, mas eu já achei outras pessoas malucas também. Só que depois eu vi que essas maluquices eram verdade. Algumas maluquices foram anos depois, umas outras décadas depois, e hoje eu dou glória a Deus por essas maluquices que eu ouvi. Então, não tenha problema não, fique com medo não, fale das maluquices, porque a sabedoria de Deus é loucura aqui nesse mundo, loucura para os homens, amém? Então, quem se encontra com Jesus e tem experiências com Ele, experimentam que em seus corações é gerado um significado eterno. E as qualidades que Deus colocou em você, os talentos que Ele colocou em você, as habilidades que Ele colocou em você, elas não são simplesmente para buscar água de poço. Grave isso, eu entendi esse negócio um dia. E dá certo. Não é para buscar água de poço. Vou falar uma coisa para você, é para você buscar água viva. Primeira coisa, talvez você esteja numa busca assim, Senhor, qual é o meu propósito na vida? Senhor, como é que o Senhor quer usar a minha vida? Talvez você nem está perguntando sobre isso. Sabe por quê? Porque a tua visão ainda está um pouco alinhada à água do poço, ao que pode dar suprimento natural. Não tem problema nenhum em você querer ser suprido em todas as áreas, tudo certo. Mas se isso for o foco da sua vida, o que Deus tem projetado no céu não vai acontecer. Mas se você agora alinhar a sua fé, o seu coração, a sua visão na direção da água viva e se permitindo ter encontros contínuos com Jesus, você vai experimentar coisas sobrenaturais, teu discernimento vai aumentar, vai experimentar cura, vai ter direção. Meu Jesus. Água para jorrar para a vida eterna. Eu virei essa chave no meu coração um dia e eu vou dizer para você que eu tive muitos cântaros para deixar para trás. Meu primo está aqui, está de testemunha. Ele sabe que ele me conhece desde que desde que eu era bebê. Então ele não vai deixar eu mentir. Foram muitos cântaros. A gente morava no mesmo terreno, a gente jogava bola junto. E aí foi profissão, foi carreira, foi sonho, foi parentes, foi família, foram sonhos, foram conquistas do passado, tudo deixado para trás. Porque eu tinha no meu coração naquele momento uma visão da água viva. Eu só via aquilo. E eu tinha uma certeza de que isso iria me suprir em todas as áreas. E eu passei por secas, muitas secas. Na vida financeira, na vida emocional, no meu casamento, na minha vida pessoal, no meu emocional, na minha personalidade. Foram tantas coisas. Foram várias curas e que continuam. Muitas delas. E vão continuar até a vida eterna, até a gente passar de fase. Mas
uma certeza eu tive lá em 1996. E eu continuo tendo ela cada vez mais fortalecida. Que quando nós temos a visão da água viva, o que Deus proporciona é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Sonhos que eu tinha, eu não tive eles completos. Mas aquilo que eu queria experimentar através daqueles sonhos, eu experimentei, só que muito mais. Porque no fundo, você quer ter a sua necessidade material financeira suprida, você quer ter alimento para comer, você quer ter casa para morar, você quer ter um amor na sua vida, você quer ter um propósito na sua vida, as suas necessidades básicas. Isso é a água do poço. Só que se você viver em função disso, você não vai experimentar o melhor que Deus tem. Você vai viver no nível da água do poço. E vai ter sempre sede, porque vai passar um tempo, você vai querer mais água. Para suprir a sede, porque tu vai ter sede. Mas se você vai no caminho da água viva, é diferente. E aí então eu vi alguns castelos desmoronando, castelos de sonho, de projetos de futuro, mas eu tinha certeza que eu estava no caminho da água viva. E aí então Deus foi me ensinando como buscar essa água viva lá no encontro com Ele, nos encontros com Ele, nos diversos encontros que Ele proporciona, às vezes na igreja, na comunhão, no discipulado, em todas as possibilidades de encontro com Jesus. Eu sou fominha de encontro com Jesus. E é isso que me salva. Porque quando eu converso, eu já falei isso aqui várias vezes, até quando eu brinco com uma criança, eu estou com o meu ouvido espiritual, o meu olhar espiritual aceso. Eu já falei aqui várias vezes que Deus já falou comigo várias vezes através de criança. E agiu através de criança. Uma criança que não tem nem noção do que está fazendo. Abre o seu coração para os encontros com Jesus. Busque água viva. E aí eu deixei os cântaros para trás. Os processos de cura foram aumentando. E eu fui sendo suprido com água viva. E todos os sonhos que eu tinha, projetados de um jeito, eles foram sendo e continuam sendo concretizados de um outro jeito. Não do que eu imaginava, mas do que Deus tinha para mim. Eu não projetava mudar de estado. E Deus me conduziu num certo momento. Eu não tinha o objetivo de mudar de área. Eu não tinha o objetivo de fazer chegou um tempo na minha vida que eu na área da educação física, Deus me direcionou a fazer psicologia e saúde mental. Falei, tá bom, vou fazer. Na hora eu não entendi. Achei que entendi mais ou menos, pensei que era até por uma coisa. Depois ele mostrou que era para outra coisa. Para a missão que ele tinha, para os propósitos. Então Deus vai encaixando, vai mostrando as pecinhas na caminhada, conforme nós vamos conectados com Ele. Isso é muito importante para você. Essa mulher teve esse encontro com Ele, ela deixou o cântaro para trás. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Jesus precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. Quando nós, então, temos Ele transbordando, temos o nosso coração queimando, e nós nos posicionamos para contar o que aconteceu com a gente, por compaixão das outras pessoas, aí Ele age mais ainda. Esse é o coração de quem tem Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu lido com pessoas de várias áreas da sociedade, vários círculos sociais. Eu lido com pessoas que têm cargos simples e cargos de ponta. Eu lido com pessoas que têm poucas condições financeiras e lido com pessoas que têm muita condição financeira. Eu lido com empresários, lido com empreendedores, lido com funcionários, com autônomos. Eu converso com muitas pessoas e estudo sobre alguns assuntos. Eu vou falar uma coisa para você. Nesses anos tem uma coisa que é padrão, porque é princípio de Deus, tá? Tem uma coisa que é meio padrão. Você que estuda empreendedorismo, você que estuda sobre missão, você que estuda sobre vida financeira, você que estuda sobre transformação na vida, sobre propósito, o que for, você vai concordar comigo. Você vai achar uma coisa que é denominador comum
em todas essas áreas. Está lá em Atos 20:35. 20:35. Escuta bem isso. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Receber todo mundo gosta. Amém? Quem gosta de receber aí? Também gosto. Mas a maior felicidade em dar do que receber. E você que já doou alguma coisa, já se doou, já abençoou alguém, tirando do seu, estou falando que sobra não, tirando do que é seu para abençoar alguém, para ajudar alguém numa necessidade, isso traz uma alegria, né, tremenda, porque isso vem do coração de Deus. E isso é um denominador comum, é um princípio eterno que muitas pessoas que nem são espirituais fazem e dá certo. Porque é princípio espiritual. Dar. Se entregar. Abençoar. A maior felicidade em dar do que receber. É um princípio de muitos círculos sociais. Contribuir para a mudança das pessoas. Mudar realidades. Você que é empreendedor, você que quer empreender. Você que é autônomo. Você que é comerciante, tem uma loja, grava um negócio. Foca em abençoar as pessoas com aquilo que Deus deu a você. Não foque apenas no você receber, foque em dar, em resolver o problema das pessoas, em suprir a necessidade, foque nisso. Porque esse é o coração de Deus. Aí Deus vai usar você lá no seu comércio, lá no seu serviço. Pense nisso, como é que eu vou abençoar essa pessoa aqui? Vou fazer o melhor como se estivesse fazendo para Deus. Vou entregar o melhor. Às vezes você vai ter que renunciar, vai ter que deixar cântaro para trás. Mas Deus recompensa. Não fica segurando o cântaro, querendo ir junto com o cântaro debaixo do braço, não. Deixa o cântaro e vai. Vai dar, vai abençoar. Isso vem do coração de Deus. É um desprendimento que quanto mais você for crescendo nele, mais perto de Deus você vai chegando. Porque esse é o coração de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu e entregou seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior expressão de dar, Deus fez. Quem é que aqui entregaria o seu filho para alguém que está fora da lei? Ninguém. Foque nisso, em dar. E, infelizmente, muitos que se dizem discípulos de Jesus, que se dizem conhecer a água viva, se curvam à água do poço. Jesus chama você para experimentar a água viva e ser fonte dessa água. Filhos de Deus vivem não somente para ajudar e contribuir ao próximo. Aí vem um degrau acima das coisas naturais. Porque tem muita gente que não conhece a Jesus intimamente, usa o princípio do dar. Tem pessoas que são muito mais altruístas, que nem conhecem a Deus, são muito mais altruístas do que pessoas que se dizem conhecedores de Deus. E eu conheço gente assim. E prosperam financeiramente. É claro que ficam brechas em outras áreas. Que às vezes as pessoas só olham de fora. Oh, fulano está, entre aspas, bem, mas não sabe como é que está a vida da pessoa. E assim vai. Mas tem muitos filhos de Deus que estão mais focados na água do poço. Filhos de Deus são chamados não somente para ajudar e contribuir ao próximo, mas para amar, sem esperar nada em troca. Com qual objetivo final? De alguma forma, respingar essa água viva que está aí, jorrando. Como, Sérgio? Como é que lá no meu serviço eu estou na máquina o dia inteiro? Eu e a máquina. Não falo com ninguém. Estou lá na máquina. Como é que eu vou respingar água viva aqui na máquina? Não, porque a máquina não precisa se converter. Mas, para começar, o teu testemunho de vida está falando. Você não está sabendo, mas está falando na vida das pessoas que estão ao teu redor.
E nas oportunidades que você tem de testemunhar, testemunhe. No café, no caminho, no ônibus, onde for. Abra os seus olhos para a visão da água viva. Porque é dessa forma que Deus vai transformar a sua história. Transformar a sua história. Transformar a sua história. E é uma jornada de passo a passo. E não vai revelar tudo de uma vez. Quanto mais nós nos encontramos com Jesus, mais nós somos abastecidos no nosso coração em viver essa missão. Sabe por que a missão já deu uma caída no seu coração? Sabe por que esse interesse que você já teve em falar do amor de Jesus já deu uma caída? Porque a gente vai se acostumando com a água do poço. A gente vai diminuindo no nosso encontro com Jesus. A gente despreza a comunhão, despreza algumas coisas. Esses desprezos vão nos afastando do propósito de Deus. Mas hoje, agora, em nome de Jesus, você vai fazer como essa mulher. Vai se abrir a conversa. Deixa Deus te curar. Deixa Deus agir. Tenha experiência pessoal com Ele. Declare isso na sua vida a partir de agora. Decida deixar o cântaro para trás. Decida sair da visão da água do poço e ir para a visão da água viva. Pergunte para Jesus: Jesus, como é que o Senhor quer me usar? Como que o Senhor quer fazer? Tem pessoas aqui que ficam se travando, achando que não tem condição nenhuma. Eu vou falar aqui, ó. Não existe uma pessoa aqui sequer. Não existe uma pessoa que está ouvindo essa palavra que tem encontro com Jesus e que não tenha condições de mudar a vida de várias pessoas ao seu redor. Porque se a água viva está aí, a coisa mais simples que você falar ou fizer vai transformar a vida de alguém. Ou no mínimo vai ajudar a transformar. E é isso que Deus quer acender no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O que você faz hoje pode ser uma ponte. Escuta bem. O que você faz hoje pode ser uma ponte para a forma pela qual Deus quer usar você amanhã. Talvez você não esteja entendendo algumas coisas no hoje. Quando eu abandonei tudo para trás, vieram algumas perguntas depois. Foi um testemunho, vou contar o meu testemunho. E eu comecei a fazer algumas perguntas para Deus assim, porque eu não estava entendendo depois de um tempo, porque ficar 1 mês, 2 meses é uma coisa, ficar 2 anos e pouco, 3 anos, com lacunas em aberto, é bastante desgastante. E aí eu perguntei para Deus: poxa, eu vivi dos meus 12 anos até os meus 24 com foco na vida. Uma vida de atleta, com objetivos e tudo mais. Senhor, eu sei que eu estou no caminho certo, mas será que tudo o que eu vivi foi em vão? Porque me parecia que tudo que eu tinha vivido até o momento, cara, parecia que não estava servindo para nada, Nicolas. E eu entrei numas crises, sabe? As coisas que eu vivenciei e tudo mais. Os anos se passaram. Se passaram cerca de 20 anos. Nós estamos em 2021. E eu vou dizer para vocês, hoje eu entendo cada situação que aconteceu. A minha vivência de 12 anos de atleta me preparou para o que eu estou vivendo hoje. O que eu vivenciei, as perdas, as mudanças, as conquistas, as mudanças bruscas de sentimento de um momento para outro, tantas e tantas coisas que eu poderia enumerar aqui, me prepararam para a vida que Deus estava planejando depois. E eu me sinto completo. Me sinto completo por causa da água viva. Isso é bom demais, eu sei que vem dele. Houve um porquê de todas as coisas. Tem outras coisas ainda, tem umas perguntas que eu sei que as respostas ainda virão. E elas já estão vindo. Mas o que até hoje me protegeu foi a visão da água viva. Porque em todas as coisas eu foquei em deixar o cântaro para trás
em olhar para a missão que Deus tinha para mim, mesmo sem saber como. Eu vou falar uma coisa para você, talvez você esteja pensando em, mas tua missão... então tua missão é ser pastor. Não. Hoje eu sou pastor ia, 9 anos, ungido, né? Na prática um pouco mais. Mas não é essa a minha missão. Isso é a forma pela qual Deus está usando a minha vida hoje. A minha missão já começou há muito tempo atrás. Lá atrás. Lá quando eu estava na faculdade. Essa é a missão. Então isso aqui é uma forma pela qual Deus está usando. Há um tempo atrás não era assim. Hoje é assim. Eu estou aberto a tudo que Deus quiser fazer. É esse o coração que nós precisamos ter. Mas a visão é a mesma, a água viva. Levar esse amor para a vida das pessoas. Porque quem conhece Jesus, se você não conhece, você vai conhecer hoje, vai começar hoje. Você vai encontrar com Ele hoje, em nome de Jesus. Tem essa fichinha na sua cadeira. Terminando ali, você bota o seu pedido de oração, coloca ali a sua decisão, eu encontrei Jesus, eu quero conhecer Jesus, anota ali, coloca na urna que está lá na saída, anota seu nome e telefone, coloca a sua decisão ali, para a gente poder ajudar você. Para que você viva isso e vá descobrindo, porque o que você está vivendo hoje é uma ponte para o amanhã. Então é bem importante que você compreenda o que Deus quer para você nesse tempo. Que seja feita a vontade de Deus. Para quê? Para que as peças venham se encaixar logo ali na frente. Calma, tenha paciência. Calma. Foque na água viva. Não se deixe enganar pela visão da água do poço de novo. Abandona essa visão da água do poço hoje, em nome de Jesus. Porque os seus encontros com Jesus sempre vão te direcionar para a missão, passo a passo. Algumas pessoas estão buscando viver seus propósitos. Algumas pessoas estão buscando, e não tem problema nisso, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Algumas pessoas estão buscando viver aquilo que elas gostam de fazer. Não tem erro também, não tem problema não. Mas lembra de uma coisa. Quem é que colocou esses talentos em você? Quem é que colocou essa habilidade, essas habilidades? As inclinações que acontecem no teu coração, muitas delas foram Deus que colocou. Com propósitos específicos. Eu achei que o propósito da minha vida era ser jogador de futebol profissional. Fui durante 4 anos. Mas o propósito final não era esse. E eu me via como a melhor coisa que... Se perguntar para mim assim, qual é a melhor coisa que você sabe fazer? Eu vou dizer para você, cara, eu acho que é jogar futebol, porque o resto entra tudo depois. Mas foi só um instrumento, um tempo, um passo a passo para algo muito melhor. E aí você pergunta para mim assim, Sérgio, você faria tudo de novo? É óbvio. Você se arrepende de alguma coisa que você fez? Só dos pecados. Das decisões que eu tomei em Deus, não. Me arrependo, não. Dou glória a Deus porque tomei as decisões certas. As principais. E é muito bom viver na missão de Deus. E a missão foi vivida, lá quando eu tinha academia. A missão foi vivida, quando eu estava lá no administrativo da igreja, quando eu estava administrando o CEDESB, qualquer coisa, quando eu estava jogando em tal lugar, o coração voltado para isso. Mesmo com as nossas deficiências, eu tenho muitas deficiências, tem muita coisa que eu queria mudar assim de uma hora para outra, virar. Eu queria aprender a evangelizar mais, eu queria ter desenvoltura para algumas coisas eu estou crescendo mais rápido, outras nem tanto. E essas guerras todos nós passamos. Só que o que precisa ter no coração de cada um de nós aqui é o seguinte, é a mesma visão da água viva. É que nós viemos levar esse amor para a vida das pessoas. Porque com esse coração, escuta só, com este coração você vai dar os passos certos e você vai se sentir completo. Com esse coração você vai dar os passos certos e você vai se sentir completo. Grave essa palavra no teu coração para o resto da sua vida. Busque a água viva. Não deixe com que a visão da água do poço venha tomar de novo o seu coração.
Se entregue para a missão. Sabe por quê? Porque todo cristão, todos aqueles que são discípulos de Jesus, têm a mesma chamada. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Está dizendo assim: portanto, palavras do nosso Mestre Jesus, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E a melhor coisa é estar com Jesus. É promessa, eu estarei com vocês. Caminhem com esse foco. Vão e façam discípulos. Convide para o culto. Fale do amor de Deus. Se tu acha que a pessoa não vai no culto, não tem problema. Fale do testemunho que você experimentou. Fale do que Deus falou contigo. Ah, Deus falou comigo isso domingo e tal. Que é maluco? Deus vai falar contigo? Cara, Deus fala com a gente. Aí já começa um papo. Você precisa ter apenas coragem. Eu vou dizer uma coisa para você. Grave isso, por favor. Com esse coração, Deus vai estar com você. E Ele vai conduzindo cada etapa da sua vida. Algumas caminhadas serão bem diferentes das que você acha. Algumas não. Mas você vai caminhar na seguinte certeza: Ele está com você. Está usando a sua vida como instrumento poderoso. Em lugares que você nem imagina. Tem pessoas que conhecem você por causa do seu bom testemunho numa situação que você nem imagina. Falou o coração de outra. E continua falando. E ajudou a levá-la para a conversão em Cristo. A levá-la para a vida eterna. E você nem sabe. Mas no céu você vai contabilizar as bênçãos. Jesus vai olhar para você e falar assim: tu nem sabe, mas lá na escola, por causa da tua postura firme, consagrada, isso falou o coração daquela jovem, daquele jovem. E lá na frente, mesmo quando ela menos esperava, a tua vida falou através da vida daquela pessoa, lá no seu trabalho. Então incline seu coração para isso. Fique tranquilo, que Deus vai mostrar cada passo. À medida que você usa o que Deus te deu para falar da vida eterna, a missão vai se desenvolvendo naturalmente. Não se preocupe. Está preocupado por quê? Calma. Vai, se entrega para o que tem aí para fazer. Tem vários ministérios, por exemplo, aqui na igreja para você agir. Tem vários. Está aqui o Silvio filmando. Apareceu outra pessoa. Aí ele é líder do Reset. Ele é líder de célula. É supervisor. Cuida da filmagem. Podia ter outro aqui na filmagem. Tem gente cuidando do bazar. Tem gente na recepção. Mas tem área aberta. E é assim, é servindo que a gente se descobre. É se entregando que a gente vai descobrindo o caminho da vida. E a sua vida ganha um novo significado. A sua vida, a partir de agora, vai ganhar um novo significado. Você recebe? Em nome de Jesus, se interesse pelo encontro com Jesus. Tenha visão da água viva, não da água do poço. Deixe que Deus transforme as suas feridas em cicatrizes, que serão testemunhos de vitória. As feridas de hoje vão ser curadas por Deus. Calma. Só se entrega, deixa Ele fazer. E elas vão ser cicatrizes que você vai contar testemunho lá no futuro. Em nome de Jesus, e vai edificar muitas pessoas. Vai trazer vida, renovo para a vida de várias pessoas. Dê uma resposta honesta e verdadeira para Deus. Abra-se a Ele. Porque essa resposta verdadeira traz cura. Permita a si mesmo a ser um mensageiro de salvação. A começar pelo seu povo, a começar pela sua família. Se posicione na sua família com humildade, mas com personalidade espiritual, sabendo que você é filho e filha de Deus. Se lance em anunciar
as descobertas que você tem em Jesus, nas coisas espirituais. Se lance para isso. Você vai ver como vai ser bom. Não se trava mais não, toda trava cai agora em nome de Jesus. Suas escolhas hoje vão determinar o seu amanhã. Essa mulher teve a vida transformada. Saiu de uma mulher derrotada e desprezível, que com um testemunho simples se tornou uma grande mensageira que transformou a vida de muitas pessoas, e a vida dela continua falando por séculos, séculos e séculos, até tudo acabar. E todos nós vamos nos encontrar com ela. Ficamos falando dela durante 4 semanas, destrinchando esse encontro com Jesus. Se você não teve em um dos domingos, acesse os vídeos, as mensagens no YouTube do nosso canal da igreja e medite nisso. Deixa Deus falar, que vai falar. Estamos falando dela até hoje e vamos continuar falando dela através da nossa vida. E a sua vida vai falar também em nome de Jesus. A sua vida vai continuar a falar na vida do seu povo, no coração do seu povo e de várias pessoas que terão contato com você durante a sua jornada de vida. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Aqueles que concordam, digam amém e fiquem de pé para nós orarmos. Feche os seus olhos um pouquinho.